deixamos aqui a nossa amiga Psi e elucidarmos um bocadinho sobre este não reconhecimento. Compreendem que é importante saber, é sempre atacado e nunca cometer engano. Já aconteceu como resultado de uma má educação. Corre-se o risco de provocar companhias graves. Por isso, tenham cuidado. Quando os linfócitos T não fazem corretamente a sua maturação no timo, então começam a interpretar o self como sendo exterior ao organismo, como sendo não self. Então aí temos estes problemas. Aquele mau aluno que estava a dormir durante a aula é um exemplo de um linfócito T que, na prática, depois iria fazer asneira. E que poderia não reconhecer os estímulos do próprio organismo. Então, falando um bocadinho sobre este self e o non-self, quais são esses? Qual é esse bilhete de identidade das células do organismo que permite que o sistema imunitário as reconheça? Deixemos aqui a palavra ao Elton da vida. Muito mais sábio do que eu. Para combate eficaz, devemos saber quem é amigo e quem é estranho ao corpo. Em caso de dúvida, lembrem-se que todas as células do corpo humano são designadas por um marcador HLA e D. Nenhuma outra célula do mundo possui este documento. Então, esta história do self e do non-self tem a ver com os marcadores HLA. E são estas proteínas o identificador das células do organismo. São proteínas da membrana celular que são específicas para as células do organismo. E para cada célula em especial. Ou seja, as células da pele, um tipo de células da pele, as células pavimentocelares, vão ter um determinado tipo de moléculas HLA. Enquanto que as células do glomérulo renal vão ter um outro tipo de proteína HLA. Um outro tipo de bilhete de identidade. Os nossos bilhetes de identidade são todos diferentes, aliás, cartões de cidadão, peço desculpa. São todos diferentes, mas todos dizem República Portuguesa. Certo? Portanto, todos nos identificam como portugueses. Apesar de, no meu está escrito Susana Maria Pereira da Costa, no daquela senhora está escrito Maria Isabel, etc., Falcão, e por aí adiante. Então, tudo tem a ver com o reconhecimento dessas tais proteínas. Naquilo que toca a doenças autoimunes, há muitas. Eu trouxe-vos uma lista, só mesmo para vermos que realmente são muitas. E podem ser de qualquer tipo de células do organismo. E pus-vos aqui, em primeiro lugar, as sistémicas, porque são as que nos causam a maior parte de problemas. É quando existe uma agressão em geral sobre todo o organismo. Sobre as células que se encontram em todos os pontos do organismo ou em muitos pontos do organismo. Os reumatologistas dedicam-se a isto de corpo e alma, fazem o que podem. Nestas doenças sistémicas temos exemplos do lúpus eritematoso sistémico, do síndrome de Sjögren, de artrite reumatoide, de espondilite anquilosante, esclerose múltipla, que se descobriu que é efetivamente uma doença autoimune. A doença de Alzheimer, pensa-se que há um componente autoimune também, ainda não está definido. Pensa-se também que, esta é uma parte, pensa-se também que poderá ser disputada ou potenciada pelo uso daquelas substâncias com moléculas odoríferas químicas. Por exemplo, os desodorizantes da casa, aquelas coisas que a gente gosta de pôr um sprayzinho para sentir o cheiro. Pronto, pensa-se que terão um papel no agravamento ou mesmo no disputar da doença de Alzheimer. Mas isso será tema para uma outra vez. Depois também a miastenia gravis, a vasculite sistémica primária, portanto, isto nas doenças sistémicas. Depois, naquelas que implicam mais diretamente um órgão ou um sistema, temos algumas doenças hepáticas, como a cirrose biliar primária, que não tem nada
nada a ver com a cirrose pelo consumo de álcool, é uma entidade completamente diferente e só se chama cirrose porque há fibrose do fígado igualmente. Ok, já estamos. Obrigada. Depois, hepatite autoimune, que também não tem nada a ver com a hepatite viral, ou pode estar a ser desencadeada por uma hepatite viral e depois continuar-se com uma hepatite autoimune, etc. Doenças do estômago, doenças do pâncreas, com a diabetes tipo 1, aquela insulinodependente das crianças, não é? Que aparecem em tenras idades e que implicam uma destruição da célula beta com anticorpos contra a célula beta do pâncreas. A lavra, que vamos ter um exemplo. Depois, outras doenças autoimunes, não vos maço muito, as doenças inflamatórias do intestino, tiroidites, uveites, tal, doenças da pele, psoríases, do sangue, neutropenia autoimune, púrpura trombocitopénica, etc. Epidemiologicamente, há uma coisa curiosa, é que o número de mulheres afetadas pelas doenças autoimunes é 2 a 2,5 vezes superior ao número de homens afetados. Porquê? Deixo a nossa reflexão em consideração. Epidemiologicamente também, felizmente, são doenças com alguma raridade, em que vemos que a mais prevalente é a doença de Graves, portanto, a tireoide, com 1151,5 casos em 100 mil pessoas. Portanto, dá aproximadamente 1% de prevalência. E depois outras que são, felizmente, mais raras do que essa. Temos, por exemplo, uma prevalência, onde ela está, de artrite reumatoide de 0,86%, temos de diabetes de 0,19%, diabetes tipo 1. Só para contextualizar. Agora vamos à parte gira, que é aquela parte com que nós lidamos todos os dias. Os doentes, os casos. Então, relativamente a uma artrite reumatoide, trouxe-vos um caso de uma doente, um caso um bocado exuberante, de uma doente que tinha um seguimento muito longo na consulta. Era uma mulher de 46 anos, era educadora de infância e aos 46 anos foi aposentada por invalidez, devido à sua artrite reumatoide. Ela começou o seu seguimento na consulta de medicina interna do Hospital de Faro em 95. Na altura tinha dores articulares, nos ombros, nos punhos e nas mãos, com sinais inflamatórios exuberantes, com tumefação, com rubor, com os clássicos, os sinais inflamatórios clássicos, com uma grande deficiência funcional, incapacidade em agarrar objetos, em fazer prevenção. E, obviamente, estava de baixa porque não conseguia cumprir a sua atividade profissional. Portanto, tinha uma poliartropatia, portanto, uma artropatia, várias articulações, simétrica, dos dois lados. E isto é muito típico da artrite reumatoide. São situações, são artropatias de várias articulações, que pode ser agora numa, depois noutra, passado 3 meses outra, e que são simétricas, afetam os dois lados do corpo. Esta senhora, pelo agravamento do seu estado clínico, teve internamento no Hospital de Faro, no qual foi diagnosticada a sua artrite reumatoide, associada a uma outra doença autoimune, o síndrome de Sjögren. E porquê é que eu vos trouxe este caso? Trouxe-vos este caso exatamente para relembrar que, frequentemente, não vos posso dizer uma percentagem concreta, mas será à volta dos 20-30%. Frequentemente, quando existe uma doença autoimune, existem outras associadas. Está bem? E era o caso desta senhora que, além da sua artrite reumatoide, tinha o seu síndrome de Sjögren, com a xerose da mucosa conjuntival, a diminuição de produção de lágrima, portanto, de saliva, todos os fluidos corporais, como a má digestão, com tudo aquilo que vocês possam imaginar. Radiologicamente tinha várias alterações já,
Tinha aqui, depois vamos ver as fotografias que são ainda mais distantes, mas radiologicamente queria chamar a vossa atenção para esta subluxação do punho, com desvio cubital, para esta luxação da articulação, da primeira articulação metacarpofalângica, que se vê aqui, e também pela rarefação óssea das cabeças dos metacarpos. Como vocês podem ver aqui, a menor densidade óssea nas cabeças dos metacarpos, evidenciando destruição óssea. E essa é a palavra-chave nas doenças autoimunes: destruição. A imagem é muito elucidativa, portanto, são as mãos típicas de uma doente com artrite reumatoide, em que tem atrofia dos músculos interósseos muito exuberante, tem o tal desvio cubital da mão, não é? A mão, em vez de estar assim, está assim, não é? Depois, tem igualmente o pescoço de ganso, feito aqui pela deformação das articulações metacarpofalângicas, com o afundamento da atrofia dos interósseos e depois a protuberância das articulações do carpo, não é? E o desvio cubital dos dedos, a tal luxação da primeira articulação metacarpofalângica. Pronto, tudo aqui muito evidente nestas mãos, que são tudo menos as mãos evidentes de uma mulher de 43 anos, não é? Nos pés, a deformação era também muito evidente, com dedos em martelo, como nós vemos aqui, alteração da posição dos dedos, sobreposições, todas as calosidades, todas as deformidades, dores e etc. Posso imaginar. Algo que se fala do bilateral, muito exuberante também. Pronto, imaginem a qualidade de vida desta senhora. Então, relativamente ao caso de artrite reumatoide, já assinalamos algumas características importantes. Trago-vos um caso do ADA, de diabetes autoimune do adulto. Portanto, é assim um misto entre o tipo 1 e o tipo 2. É autoimune com destruição das células beta-pancreáticas, mas não aparece na criança, portanto não é um tipo 1. É uma diabetes mais tardia, que geralmente aparece no adulto jovem, entre a segunda e a terceira década de vida, geralmente. Mais do que isso, já é um tipo 2. Hoje em dia as coisas baralham-se por causa dos erros alimentares. As crianças hoje em dia têm alimentações que são tudo menos adequadas e acabam por desenvolver muitas vezes diabetes tipo 2, mesmo na infância. Ok, então, este caso é de uma mulher, faz parte do meu recheio, tem 56 anos, é doméstica, tem 1,62 m, tem a mesma altura que eu, pesa 90,6 kg e, portanto, tem um índice de massa corporal aumentado. Recordo-vos que o cálculo do índice de massa corporal faz dividindo o peso sobre o quadrado da altura, não é? Isso dá-nos um índice de excesso de peso, obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, mórbida. Então, esta senhora, como tinha um IMC superior a 30, tinha uma obesidade, grau 1. Ainda, mas quase a passar para o grau 2, porque é a partir dos 35, portanto, a coisa não estava nada fácil. Não fumadora, felizmente, sem hábitos alcoólicos e que, na sua lista de problemas, extensa, que eu resolvi analisar, tinha a obesidade grau 1, também úlcera péptica, tinha um adenoma da mama, que foi excisado cirurgicamente, tinha uma artrose da articulação temporomaxilar, tinha fratura do colo de febre aos 43 anos, ainda estou a perceber porquê, sem grande traumatismo, uma queda do seu próprio pé. Tinha uma gonartrose com uma prótese à direita desde os 49 anos. Portanto, a história clínica desta mulher começou muito cedo, não é? Os problemas de saúde começaram muito cedo. Insuficiência venosa dos membros inferiores, com uma úlcera venosa crónica, que neste momento fechou, está fechadinha há um ano, felizmente, e uma dislipidemia associada. A história realmente começou com esta diabetes mellitus aos 28 anos.
associada a isso, mais uma cascata. Falência pancreática 5 anos depois, com necessidade imperiosa de começar tratamento com insulina, tratamento life-saving, com insulina, e depois tudo e mais alguma coisa à cascata toda, tal como nós já vimos nas doenças autoimunes, não é? Começa uma pequena alteração e depois é sempre em cascata. Hipertensão desde os 49, retinopatia com laser terapia e, portanto, com criação de escotomas fixos, pontos cegos na retina, desde os 49 anos, hipertrofia do ventrículo esquerdo desde os 55, nefropatia desde os 56. Portanto, a tal cascata na qual nós temos que intervir para que esta senhora consiga durar até aos 6 meses. Sim, eu sou exigente. Pronto. Depois, outro exemplo de outra doença autoimune na qual a destruição também é muito típica. Tiroidite de Hashimoto. É uma mulher de 28 anos, muito ativa, mãe solteira de um filhote de 4 anos, tripulante de ambulâncias e que aos 21 anos antes do nascimento do filho, e isto também é um facto importante, recorreu à consulta com queixas de sudação, de palpitações, de ansiedade, de emagrecimento, mas também andava a trabalhar mais, andava a fazer muitos turnos de noite, ela trabalha no INEM, andava a fazer muitos turnos de noite e a coisa passou um bocadinho despercebida nessa altura, mas a situação depois agravou. Porquê que eu disse que foi anteriormente ao nascimento do filho? Porque muitas vezes, nas mulheres, quando há uma gravidez, as mulheres que têm uma doença autoimune, muitas vezes há um agravamento da doença autoimune no contexto pós-parto. Não durante a gravidez, mas no contexto pós-parto. E muitas delas desenvolvem mesmo doença autoimune que não tinham previamente à gravidez, desenvolvem no puerpério. E o lúpus é muito típico disso. A observação, porque devemos sempre seguir a nossa anamnese de uma observação cuidadosa de cima a baixo, porque há coisas que os doentes não nos dizem, não valorizam e que são importantes nós observarmos. Portanto, ela encontrava-se efetivamente ansiosa, com um discurso rápido, com sudação palmar. Quando lhe apertei a mão, gosto de buscar os doentes à sala de espera, e então gosto de os ver andar e gosto de lhes apertar a mão. E quando lhe apertei a mão, realmente fiquei com a mão transpirada e quase como quando nós, não é coisa que eu faça frequentemente, mas quase como quando nós agarramos uma lagartixa. Aquela sensação de mão fria, úmida, viscosa. É aquela características interessantes para nós discutirmos quanto à altura. Frequência cardíaca aumentada, tinha uma taquicardia, não era de 103 batimentos por minuto, uma tiroide, uma glândula tiroideia aumentada, mas homogénea, móvel com a deglutição, sem notas palpáveis. E sem outras alterações. E já chegava. Face a isto, pedi análises, por causa dos seus hábitos de vida, tinha hábitos de alimentação perfeitamente irregulares e com muita pizza, muita lasanha, muito doce, muito tudo. Portanto, tinha uma hipercolesterolemia, que lá está, de 229, com uma hipertrigliceridemia de 218. E depois, curiosamente, suspeitei doença tiroideia, não é? Braveiro neopone, e verifiquei que tinha anticorpos antitiroideus muitíssimo aumentados, com valores 100 vezes superiores ao normal. Portanto, esta mulher tinha mesmo uma tiroidite autoimune. Portanto, é uma tiroidite de Hashimoto, não é? Reavaliei-a ano passado, anticorpos tiroideus já dentro da faixa normal, ainda para o altinho, mas já dentro do normal. Hipercolesterolemia, depois corrigida, que lá está, tive que fazer educação relativamente aos hábitos alimentares. Triglicéridos também ali a quererem subir, mas ainda dentro dos valores normais, mas mantinha uma TSH aumentada. Discretamente, mas aumentada. Com hormonas tiroideias, função tiroideia normal. Ou seja, esta mulher tinha um hipotiroidismo subclínico e não é nada de espante, porque ela teve a tiroidite, as células tiroideias foram destruídas e, portanto, só com um estímulo de TSH superior
é que elas conseguem desempenhar normalmente a sua função. É como quando antigamente se andava numa charrete puxada por um cavalo, os cavalinhos mais preguiçosos tinham que ter um bocadinho mais de estímulo para andarem ao mesmo ritmo dos outros. Pronto. E a tiroideia desta senhora passou a ficar com dificuldade de funcionamento, tanto com o hipotiroidismo, porque houve destruição de um grande número de células tiroideias. Ok. Então, último caso, doença celíaca. Então podem terminar a minha apresentação. Doença celíaca, o doutorado não estava a ficar preocupado. Então, é também uma mulher, já viram, é aquilo que eu vos disse, as mulheres têm uma prevalência superior, bastante superior aos homens de doença autoimune. Depois também podemos discutir isto também hoje. Uma mulher de 27 anos, massagista, com uma altura de 1,64 m, 54 kg, com um IMC de 20, portanto aqui adequadíssimo, não podia estar melhor. Não fumadora, não consumidora de bebidas alcoólicas, excelente. E que aos 9 meses de idade foi levada pela mãe à consulta, não comigo, porque eu ainda andava na escola secundária ou coisa diferente. Foi levada à consulta pela mãe, porque nos 3 meses anteriores tinha diarreia mantida, uma diarreia persistente, aquosa, com dor abdominal, e tinha uma perda ponderal de 400 gramas. Atenção, é uma criança de 9 meses de idade. Perda ponderal numa criança é, sem dúvida, doença. Uma má progressão ponderal já pode ser doença.